Pois é exatamente isso que eu queria ouvir o Bruno falando, que eu acho que é importante para as pessoas de casa entenderem um pouco das razões. Nós temos agora, nos últimos anos, queria fazer esse histórico para chegar no momento que, nos últimos anos, eh, os governos do mundo inteiro, por conta eu não vou dizer da pandemia de Covid-19, não, eu vou dizer dos lockdowns da pandemia de Covid-19 que impediram as pessoas de trabalharem, os governos do mundo inteiro resolveram fazer injeções de dinheiro na economia. Basicamente, pegaram dinheiro emprestado, e distribuíram esse dinheiro em forma de benefício na economia. Bom, o que acontece? Isso faz com que o consumo das famílias suba muito. As pessoas passam a receber dinheiro que elas não produziram e elas começam a gastar esse dinheiro. Ao mesmo tempo, os governos fecharam as fábricas pelo mundo, né? As fábricas, os comércios, as empresas, etc, etc. Então eles reduziram a produção. O que acontece? O que aconteceu no planeta inteiro com esses dois fenômenos? Você teve um aumento muito grande da inflação. E isso foi uma coisa muito séria. A inflação, a Europa teve uma maior inflação na zona do euro dos últimos 40 anos, os Estados Unidos tiveram a inflação dos últimos 40 anos, e o Brasil também teve uma inflação alta. Não chegou a ser a dos últimos 40 anos, porque a gente teve a Dilma no meio do caminho, que também deu inflação de 2 dígitos para o Brasil. O Brasil é um país que tem, tradicionalmente, como o Bruno estava falando, uma inflação muito alta. Então, isso fez. E o Banco Central do Brasil, independente, que se tornou independente, foi muito rápido em agir nesse sentido. Então, o que eles fizeram? Fizeram o garrote monetário que você acaba tendo que fazer quando você tem uma gastança descontrolada do governo. No Brasil foi menos descontrolada, mas ainda assim foi descontrolada durante a Covid. Então, os governos entraram em grandes déficits e as taxas de juros tiveram que ser aumentadas, de forma aonde nós chegamos aí nesses 13,75. Por conta da rapidez com que o Banco Central brasileiro respondeu a essa inflação que se avizinhava. Peraí, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. Mas melhor ainda é se inscrever no meu canal do Rumble, que é o concorrente do YouTube que não cumpre essa censura. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. O Brasil teve uma taxa de inflação, mas não teve uma inflação tão alta assim, ao ponto de, pela primeira vez na minha vida, eu ter testemunhado a inflação em 12 meses do Brasil ter sido menor do que a inflação em 12 meses nos Estados Unidos. Então, agora, o governo Lula faz uma pressão muito grande para que a taxa de juros seja reduzida. Só que, ao mesmo tempo em que ele faz essa pressão gigantesca para a taxa de juros ser reduzida, que de fato reduz o crescimento econômico, né? Uma vez que você tem taxas de juros muito altas, primeiro você reduz a quantidade, são duas coisas, na verdade, que se complementam. Você reduz a quantidade de dinheiro na economia e, ao mesmo tempo, você desincentiva a produção. Porque você fala o seguinte, para que eu vou empreender? Para que eu vou investir numa fábrica? Para que eu vou investir num maquinário se eu posso pegar o meu dinheiro e colocar no banco e ele vai me render 1%? Então as pessoas, 2%. Porque as pessoas fogem dos investimentos de risco e vão para o investimento mais fácil do mundo, que é o investimento em título público, o investimento em CDB, em fundos DI, etc, etc. Bom, eu estou fazendo esse histórico todo para explicar que, neste momento, enquanto o Lula faz pressão para que a taxa de juros seja artificialmente diminuída, o governo Lula está num déficit histórico fiscal. Então, ao mesmo tempo que o governo pede para reduzir a taxa de juros, ele continua gastando loucamente. Então, são dois movimentos que são absolutamente antagônicos. Você pode reduzir a taxa de juros quando o governo está em situação de equilíbrio fiscal. Você tem menos injeção na economia, a quantidade de moeda circulante continua tá mais ou menos equilibrada. Agora, quando o governo, nesse ano, promete ter um déficit aí de... Ninguém sabe qual vai ser o déficit do governo esse ano, esse é um outro problema. Algumas pessoas falam na ordem de grandeza de 200 bilhões de déficit.
que é um déficit digno de pandemia. Então, no final das contas, eu estou fazendo esse raciocínio longo, mas para explicar o seguinte: tiveram que aumentar muito a taxa de juros por conta dos gastos descontrolados durante a pandemia. E agora, o Lula pede para baixar a taxa de juros, ao mesmo tempo onde ele segue nos gastos descontrolados, quase no mesmo ritmo, como se nós estivéssemos em pandemia e em lockdown. Então, obviamente, a taxa de juros eu acho que vai acabar caindo, deve haver essa redução, talvez de meio ponto na quarta-feira, provavelmente haverá, mas o Brasil continua flertando com uma inflação que não vai acontecer necessariamente do dia para a noite, mas ela se avizinha aí. Os efeitos de política monetária eles começam a surtir efeito em 6 meses. Então, não é isso, Bruno? Exatamente, Paulo. E se você me permite mais um minuto, claro. Mais um momento, existe uma coisa que o Roberto Campos Neto fala muito, que é um conceito mais técnico, que nada mais é do que a curva de juros futura. Ela determina, por livre oferta e demanda, o preço que uma empresa vai captar, o quanto ela vai pagar de juros para captar numa data futura. Então, como ela é negociada por livre oferta e demanda, se o governo, numa canetada, ou nessas falácias populistas do Lula e de sua equipe toda, baixa a taxa de juros, a curva de juros futura ela vai subir. Então você vai olhar aqui negociado na Bolsa, igual você olha Petro, Vale, você vai ver que os contratos de juros futuros subirão. Então quando os bancos vão emprestar ou as empresas vão pegar dinheiro emprestado para se financiar, ela vai olhar a curva de juros futura. Se essa curva de juros futura está alta, não adianta, ela vai ter que pagar um custo de crédito mais alto para se financiar. Então isso nada mais é do que falácia populista para criar uma série de soldados e exército que não tem a menor ideia do que está falando e pressionar o Banco Central para baixar a taxa de juros. Porque veja, a única maneira que o governo sabe, que o PT sabe governar, e a curto prazo, porque as consequências no médio e no longo prazo são nefastas, é injetando dinheiro com crédito subsidiado na economia para as pessoas fingirem que têm um poder de consumo no curto prazo. No médio prazo eles determinam uma narrativa qualquer aí botando a culpa na crise, onde quer que seja, mas de qualquer maneira, a única maneira que eles sabem governar é fazendo o que eles fizeram nos governos passados, tirando o IPI de produtos de linha branca, falando que agora eles têm poder de consumo, que podem viajar, que vão para os Estados Unidos, a qual custo? O custo disso é através de um governo gastando mais, se endividando mais, e isso se traduz, como o Paulo muito bem falou, mais dinheiro em circulação na economia. E o que é mais dinheiro em circulação na economia? Inflação. E quem sente mais isso, no médio e no longo prazo? Justamente os mais pobres.